Bom dia. Nós vamos mais uma vez estar cultuando, adorando a Deus, conversando sobre a sua palavra, conversando sobre a Bíblia, conversando sobre a revelação de Deus. E lembrando sempre que a revelação é o próprio Deus, é o amor de Deus. Toda revelação se resume exatamente nisto, o amor de Deus. É por isso que tem se afirmado que o resumo de toda a Bíblia, né? E a gente pode usar o resumo de toda a revelação de Deus, né? Se resume nisso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo ele resume toda a Bíblia, né? E o amor de Deus resume todo esse versículo, resume toda a Bíblia e resume toda a revelação. A Bíblia não alcançou tudo da revelação, até porque os homens, né, os homens que escreveram eram limitados, são homens cheios de limites, né? E Jesus tanto não alcançaram que Jesus, grande parte dos momentos que esteve ensinando, foi reapresentando tudo, mostrando que entenderam errado no passado e que agora ele estava dizendo exatamente o que era a vontade de Deus, tá bom? Então, o nosso estudo está baseado nisso. No Salmo 119, versículo 108, a Bíblia diz assim: aceita, Senhor, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca e ensina-me as tuas ordenanças. Aceita, Senhor, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca. Não deve ser muita coisa boa, não. A gente está acostumado a ver esses tipos de oferendas. São aqueles elogios, aquelas cantações, aquelas orações, aquela coisa dizendo Senhor, não é coisa que a gente faz, né? Achando que está abafando. E Deus sabe exatamente o nosso coração, né? Nós somos semelhantes àquele grupo, né, que Jesus multiplicou o pão para 6.000 pessoas e depois, no outro dia, Jesus estava em outro lugar e eles saíram. Ó Senhor, por que não nos trouxestes? Ó Senhor, por que não avisou para que a gente viesse com o Senhor? Ó Senhor, nós queremos ficar com o Senhor. Aquela coisa, aquele blá, 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 aquela conversa fiada, né? Muito humana, muito aproveitadora, muito sugadora, né? Aí Jesus olha para eles e diz: olha, eu sei porque é que vocês estão atrás de mim. Vocês estão atrás não é do pão que permanece, não. Vocês não estão atrás da água viva, não. Vocês estão atrás do pão que perece. Vocês estão atrás de coisas, vocês estão atrás de situações existenciais favoráveis. É isso que vocês estão atrás. Não se enganem, não. Não sou eu que faço a diferença, não. É o que eu estou fazendo que está fazendo diferença para vocês. Né? Então somos muito semelhantes a eles. Então esse blá blá blá, essa conversaria que a gente tem, né? A gente enche o peito, ó Senhor, tu és o nosso Deus, tu és o meu Senhor, eu sou. Entendeu? Então, nesse sentido, não é que tanto aqueles estavam procurando lá, né, procurando o Jesus, né, com aquela ansiedade toda, com aquela vontade toda, né, também os escritores para entender exatamente a revelação de Deus. A paráfrase terapêutica desse texto, né, ó Senhor, eu te rogo pelas oferendas voluntárias da minha boca, grande coisa, conversa fiada, na minha terra chama de conversa, conversa para boi dormir, né? Deus não cai nessa conversaria nossa, nessas humanices nossas, né? Então a paráfrase diz assim, repare só a diferença. Somos bem-aventurados, nós, aqueles que já passamos pelo novo nascimento, tá? Somos bem-aventurados, pois o Senhor Deus, pela sua graça salvadora e por seu Espírito ajudador, tem nos ensinado, Ele
tem nos ensinado, alimentado e tem nos satisfeito com as suas ordenanças amorosas. Então, estamos sendo trabalhados por dentro com essas ordenanças amorosas dele. E com isto, tem nos feito agradáveis e aceitos por ele, juntamente com nossas oferendas ditas e vividas. Não é só o blá blá blá, não. As oferendas que a gente vive, né? Não é somente os elogios, não, mas o ser luz, o ser sal no dia a dia da nossa vida. Então, tudo isso faz agradável ao Senhor, graças ao que o Senhor tem feito em nós, para que sejamos e façamos dessa maneira. Tá bom? Então, é mérito dele. Mérito dele. Assim, o que nós buscamos nos nossos cultos é compreender como é que ele atrai as pessoas a ele, né? Por amor. Como é que ele faz para atrair as pessoas para ele? E aí nós temos duas palavras que eu coloquei aqui. Primeiro, perdoa os pecados. Não são os pecados, não é a situação pecaminosa da pessoa, não. Isso aí só é possível perdoar quando a pessoa se submete ao convencimento do Espírito. A pessoa diz, Senhor, eu não quero ser assim. Senhor, eu quero mudar. Agora, esse perdoar de pecados aqui é semelhante àquilo que Jesus falou lá na cruz, né? Para todas aquelas pessoas que estavam ali agindo contra ele, xingando, falando uma série de coisas para ele. Pessoas que no domingo ou no sábado estavam lá na sinagoga, né, cultuando a Deus também. Veja que a gente parece muito, né? A gente parece muito. São pessoas que estavam no sábado, né? E estavam se preparando, porque ali já era quinta-feira, né? Era sexta-feira. Então, já estavam se preparando para ir no sábado para cultuar também. Religiosos, né? Estavam se preparando para ir para o sábado para cultuar a Deus de novo, né? Então, no preparo deles, estavam eles lá xingando e crucificando Jesus. Esse é o ser humano. Esse somos nós, né? Então, mas aí Jesus olha para aquele poveco, né, igual a nós, e ele perdoa. Senhor, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso aí quer dizer, Senhor, não permita, não deixe que essas tolices que eles estão fazendo sejam muros, impedimentos para que eles cheguem para a gente, que eles cheguem para mim. Né? Não permita, Senhor. Né? Não deixe que isso afaste ou nos afaste deles ou eles sejam afastados de nós. Não permita. Essa foi a oração de Jesus. Então a primeira coisa que ele faz para nos atrair a ele é perdoando essas tolices, essas coisas que a gente tem feito e que realmente ferem o coração dele. Toda vez que eu ajo contra mim, de muitas formas, né? Toda vez que eu ajo contra mim, eu estou ferindo a Deus, eu estou ofendendo a Deus. Toda vez que eu ajo, faço alguma coisa contra o próximo, contra as pessoas que Deus ama, e ama intensamente. Toda vez que eu faço, ou penso, ou gostaria, ou planejo alguma coisa contra alguém amado de Deus, eu estou ferindo a Deus. Toda vez. Né? E toda vez que eu faço alguma coisa contra Deus, eu também estou ferindo, ofendendo a Deus. Então, perdoa, Senhor. Não deixe que essas coisas os impeçam de se aproximar da gente. Né? E a outra palavra é acolher. Então, ele está aberto, ele está pronto para receber de braços abertos. E aí aquele Cristo Redentor lá do Rio de Janeiro ilustra muito bem. Sempre de braços abertos, não é? Para acolher. E ele não pergunta a mim, graças a Deus, ele não pergunta a mim quem eu devo acolher. Quem é que merece, quem é que é digno de ser acolhido. Ele não me pergunta, não. Ele não olha para os meus preconceitos e as minhas intolerâncias para saber. Às vezes eu digo assim, não, aquele ali não merece ser acolhido por Deus. Não, ele não me pergunta, não. É outra idiotice nossa, é outra tolice nossa.
essa necessidade de julgar, de condenar e de dizer a Deus, olha, Senhor, aquele não, aquele sim, aquele não, aquele não. Deus não cai nisso. Deus não cai nisso, porque Deus ama a todos. Graças a Deus, Ele não me escuta nessas tolices minhas. Porque se Ele escutasse isso, até eu estava fora. Até eu estaria fora. Né? Então, graças a Deus, Deus age de uma maneira muito Deus, muito dele. Né? Não perde tempo com as nossas criancices, com as nossas infantilidades. Né? Então, Ele perdoa e Ele acolhe. Isso é próprio de quem ama, querendo atrair para si as pessoas, né, que Ele ama. Tá bom? Falando sobre o culto a Deus. Deixa eu colocar aqui nos comentários. Irmã Ivete, irmã Maria Arideia, bom dia. Muito bom dia. Então, deixa eu colocar aqui. Pronto. Então, em relação ao culto a Deus, e aqui o que a gente lembra nesse momento é que o culto a Deus é manifestar-se contra a pobreza. Eu vou citar aqui algumas alienações que nós cristãos temos desenvolvido na nossa história para que a gente continue aplaudindo e permitindo e ajudando e silenciando diante da pobreza. Tá? Foi nos ensinado, e muitos acreditam também, que Jesus disse que sempre haverá pobreza. Né? Sempre haverá pobres. Jesus falou, olha, os pobres sempre existirão. Falou para o ganancioso, né? Pelo menos é assim que o texto procura mostrar, o Judas. Né? Sempre haverá pobres. Então, primeiro se preocupe comigo. Então, a ideia das pessoas é que é da vontade de Deus que haja pobres. É da vontade de Deus. Essas pessoas gostam de acreditar que Deus determinou que hajam pobres. Tem que haver pobres. Olha, mas que Deus é esse? Como é que uma pessoa chega ao ponto de acreditar nisso? Né? Outra alienação muito própria de nós cristãos é Deus abençoa e protege o pobre. Então vale a pena ser pobre. Deus abençoa e protege o pobre. Ora, Deus abençoa e protege o pobre que existe, mas não é Deus que quer que haja pobres. Deus não quer pobres. Deus não quer ninguém passando fome. Deus não quer ninguém passando dificuldades. Deus ama. Deus ama, né? Outra alienação. Uns são mais abençoados que outros. Então, os mais abençoados são os ricos. E os que não são tão abençoados são pobres. Entende? Então, gosto de acreditar nisso. Isso vem muito do Antigo Testamento. O que não quer dizer nada. O que não quer dizer nada da vontade de Deus. Né? É próprio do preconceito e dessa alienação que desde muitos séculos, muitos milênios, a humanidade desenvolveu. É preciso haver pobres para que os ricos possam se beneficiar. É preciso que hajam cavalos para que a carruagem possa seguir. É preciso que haja o porco para que alguns possam comer bacon. Né? Então, é preciso haver pobres para que os ricos possam continuar cada vez mais ricos. Entende? Isso está dentro da concepção cristã de muita gente. Isso é diabólico, isso é de Mamon, esse é o princípio de Mamon, não é o princípio de Deus, não é o princípio de Jesus. Pobreza, outra alienação. Pobreza é a vontade de Deus. Deus quer que haja pobreza. Né? Tudo é vontade de Deus. Tudo é vontade de Deus. Então, quando a pessoa diz assim, como é? As coisas que existem porque é da vontade de Deus. Isso é uma falácia, isso é uma tolice. Nem tudo que existe, talvez a grande maioria das coisas não estão de acordo com a vontade de Deus, mas Deus permite que existam. Porque Deus não obriga ninguém a nada, porque Deus não intervém desse jeito que as pessoas gostariam, não é como é pregado pelo Deus pagão. Deus respeita a individualidade, as escolhas, as opções das pessoas.
né? Então, isso a gente tem que levar em consideração. Então, uma das maneiras de cultuar a Deus é manifestar-se contra a pobreza. Manifestar-se, mostrar que é contrário, que isso é antibíblico, que isso é anti a vontade de Deus, que isso é diabólico, que isso é de Mamon, é da ganância de Mamon. É o amor ao dinheiro, é a causa de todos os males, é o que a Bíblia diz. Tá? Então, esta é uma maneira, em vez daquele blá, 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 blá que a gente faz todo domingo, toda semana, né? É mais culto a Deus quando a gente então se manifesta contrário a essa imposição do sistema, né, de que hajam pobres para que os ricos possam se beneficiar, tá bom? Isso é contra a vontade de Deus. Vamos aqui para João capítulo 4. João capítulo 4. É onde nós estamos, né, ultimamente conversando. Aqui. Nós estamos, então, agora no versículo... É o encontro de Jesus com a mulher samaritana, tá? Aquele encontro e tudo aquilo que... Todos aqueles ensinos, todo o episódio do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Aí estamos agora no versículo 19. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Por que ela entendeu que era profeta Jesus? Bom, pode ter a ideia, porque tem uma ideia de profeta que é confusa na cabeça das pessoas e tem uma ideia de profeta que é a correta. A palavra profetai, né, profeta, né, traduzido ou transliterado para profeta em português, essa palavra ela tem o sentido de proclamador. Tá? É diferente da ideia que alguns têm sobre profetai como sendo como é a palavra correta? Alguém que fala alguma coisa que vai acontecer, alguém que está prevendo alguma coisa, alguma premonição, alguma coisa nesse sentido. Isso não é profeta, né? Há uma diferença entre o sacerdote e o profeta. O sacerdote é aquele que leva, né, o recado do povo, das pessoas, para Deus. Ele é como um intercessor, ele leva o recado das pessoas para Deus, né? O profeta é aquele que faz o contrário, é aquele que traz o recado de Deus para as pessoas. Então, existem duas possibilidades dela estar chamando Jesus aqui de profeta. Uma é a ideia comum, é a ideia de todo mundo, que se alguém está adivinhando alguma coisa, então ele é um profeta. Você está profetizando, fulano, você está... profetiza outra coisa boa aí para mim. É a ideia de a pessoa estar prevendo alguma coisa. Isso é contrário ao verdadeiro sentido de profeta. Tá? Mas também há a ideia do seguinte, o que é um profeta? É aquele que proclama o recado de Deus. Então é assim, olha, Deus mandou dizer que vai acontecer isso e isso. Aí é outro caso. Quer dizer, não é ele que está prevendo, entendeu? Não é ele que está proclamando aquilo que vai acontecer. Ele está levando um recado. Olha, Deus está informando que vai acontecer isso, isso e isso. Então, essa é a diferença, né? Então, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Ué, porque Jesus disse que ela não tinha marido, né? Que ela tinha tido 5 e aquele que ela tinha agora não era dela. Então, isso seria o sentido de profeta, como? É Deus que está dizendo isso e ela está reconhecendo que ele é o próprio Deus? Ou ela está dizendo que ele está apenas conhecendo coisas que normalmente as pessoas não conhecem e profetizando alguma coisa? Então, é nesse sentido que tem que observar. Bom, lá naquela época todo mundo entendia perfeitamente. Hoje, como tem todas essas trocas, né, de ideias, né, as pessoas gostam da ideia de profeta como um adivinhador, então a gente fica nessa confusão, o que é que realmente ela queria dizer com isso. Porém, tem um aspecto interessante aí. Ela
como a gente falou, Jesus estava usando essa nova maneira para explicar a ela sobre a água viva, sobre o que ele poderia produzir no coração dela, na alma dela. Então ele agora está mostrando para ela que ele tem algum recado, que ele tem alguma coisa da parte de Deus. Né? Então é nesse sentido que a gente pode aceitar, entender que João Evangelista está mencionando Jesus com ela, falando a esse respeito. Aí ela diz assim, versículo 20. Nossos pais adoraram neste monte. Nossos pais aqui são os israelitas do norte, né? Aquelas 10 tribos, as tribos que seguiram Jeroboão. Então, nossos pais adoraram neste monte, era o Monte Gerizim. E vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar? Veja que ela está mais uma vez dentro dos preconceitos dela, né? E é muito próprio do judeu. Olha a distância, mais uma distância, né? Mais uma distância entre o cristianismo e o judaísmo, né? Entre o cristianismo e os samaritanos, que no fundo, está tudo ali ligado a Moisés. É tudo judaísmo, né? É um judaísmo diferente. Né? Esses samaritanos, eles têm um nome próprio do que eles estavam seguindo, mas basicamente era aquela religião judaica. Né? Então veja a distância. O que ela quer dizer é o seguinte: nossos pais adoraram aqui crendo que Deus estava aqui, nesse lugar, nesse monte. E você agora vem dizer que Deus não está aqui e que Deus está lá em Jerusalém e é lá que é o lugar de adorar a Deus? Né? Então, está aí tudo misturado, né? Toda uma concepção humana e muito distante do cristianismo. Porque o cristianismo vai mostrar que Deus não está... Aliás, Jesus vai responder isso, né? Que Deus não está nem ali, nem em Jerusalém. Deus está, e Deus é onipresente, Deus está em todos os lugares. Né? Se você for ver o texto daquela inauguração do templo por parte de Salomão, você vai ver Salomão claramente mostrando a teologia daquela época. Ele coloca assim: Deus, tu estás morando neste lugar, neste templo, e os teus olhos vão estar voltados para vários cantos do mundo, para abençoar, proteger, amar todos aqueles que são seus. Quer dizer, tu estás aqui e os teus olhos alcançando eles lá. Então é muito longe da verdadeira revelação de Deus. Muito longe. Quer dizer, o judaísmo, né, como outras religiões, tiveram acesso a essa revelação e, dentro dos limites, né, humanos de cada um que teve esse acesso, eles entenderam cada um dentro dos seus contextos, né, de seus preconceitos, de suas limitações, e a gente não pode nem criticá-los, né? Porque se Moisés entendeu coisas absurdas, por que outros também não? Né? Por que outros não têm esse direito de serem humanos limitados diante da revelação de Deus? Tá? Mas hoje não. Nós que seguimos Moisés e que seguimos o cristianismo estamos corretos. O resto está tudo errado. É muita, né? É muito não saber quem é muito não saber de quem se trata. Né? Então, eu saber, quando eu sei das minhas limitações, eu fico até com vergonha. Quanto mais eu sei das minhas limitações, mais vergonha eu tenho de olhar as limitações dos outros. Quanto menos eu enxergo as minhas limitações, mais arrogante eu fico em relação às limitações dos outros. Então você conhece uma pessoa que se conhece pela postura dele diante dos erros dos outros. Tá? Então, quanto menos ele se conhece, mais ele está apto, ele se sente apto a julgar e condenar
os outros no que são, no que fazem e no que acreditam e assim por diante. Tá? Então isso aqui é o versículo 19, 20, né? Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar? Né? Então, vai ser mais um conteúdo que a mulher está colocando diante de Jesus, para Jesus, então, desenvolver o recado que ele queria dar para ela ali. E que João Evangelista estava relembrando, né, no anseio de estar falando para os gnósticos, que eram os destinatários desse livro, né, dessa carta de João. Então, os gnósticos é que estavam sendo alcançados com esse ensino que João estava relembrando nesse texto. Muito bem, vamos aqui falar, esse aqui também é uma coisa boa para a gente conversar. E hoje é o dia da gente conversar sobre isso, tá? Recados de Jesus, recados bíblicos aos ricos, tá? Aos ricos. Quando eu falo rico, eu gosto muito de lembrar disto, porque há uma confusão muito grande, né? Por falta de verdadeiros ricos entre nós, a gente fica nessa... quem tem uma gordurinha a mais acha que é muito rico e acha que é para eles que esses recados são dados de maneira nenhuma, né? Eu estou lembrado que a diferença entre rico e classe média é enorme. A classe média são pobres, não é? Com, digamos, algumas gordurinhas a mais do que o pobre normal. O rico não. O rico é aquele camarada que, se ele não trabalhar, se ele parar de trabalhar, ele vai ter vida boa toda a vida. Entendeu? Esse é o rico. Esse ganha, reganha, ele não sabe nem o quanto ganha. Esse é rico. Agora, a classe média não. Classe média, se parar de trabalhar, dentro de 3 meses está passando fome. Está precisando ir com a cuiazinha nas esquinas para ir pedir ajuda. Entendeu? Então, classe média... Agora, só tem uma vantagem para o rico, tem uma vantagem essa classe média. É que eles se ofendem, né? Quando se fala de ricos, eles se ofendem. Estão falando de mim, né? Estão me ofendendo. Eles se sentem ofendidos. O rico nem liga, nem fica sabendo. E a classe média fica ali ofendida e investe dinheiro para poder, né, se defender de que vocês são isso, vocês são aquilo, aquela coisa toda. Mas são pobres, aliás, são mais pobres do que os pobres, tá bom? Em muitos sentidos. Então, por que Jesus, a pergunta é, por que Jesus falou para aquele rapaz, olhe, vá, ele chega assim, Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? Aí Jesus diz assim, vá, venda tudo o que você tem, dê aos pobres, venha e me siga. Por que Jesus deu essa resposta para esse rapaz? Né? Disse por falar, falou por falar, é apenas um jogo de palavras. Por que ele falou isso? Tem alguns motivos que nós já temos conversado e eu vou chamar a atenção rapidamente para poder entrar hoje na razão hoje, na razão que a gente vai conversar hoje. O primeiro motivo é não se consegue servir a 2 senhores. É por isso que Jesus falou para ele. Você não vai conseguir servir a 2 senhores, servir a Deus e servir a sua riqueza, a mamon. Segundo motivo, para ser de Deus, deve ressarcir os explorados, né? Como fez Zaqueu, né? Uma das coisas que Deus vai lhe levar a fazer, se você vier me seguir, é você ressarcir as pessoas que você explorou para poder acumular suas riquezas. Você não tirou do nada, não. Você não tirou da sua sabedoria, não, da sua inteligência, não. Você não tirou de um canto especial, não. Você tirou de gente, você tirou de pessoas. Aí acumulou no seu. E aí você tem que voltar e devolver a eles, né? Terceiro motivo, amor às riquezas é causa de todos os males. Ora, se é causa de todos os males, não casa com Deus, não casa com agradar a Deus.
Quarto motivo, riquezas deixam o evangelho raso na vida das pessoas. O evangelho fica raso. Isso está em Mateus 13, 22. O evangelho não fica aquela coisa aprofundada, porque o espaço está ocupado com a ganância. Entende? Quarto motivo é esse. Quinto motivo, ricos são vazios ou saem vazios diante de Deus. Eles não conseguem se alimentar de Deus. Eles não conseguem se encher de Deus. Eles saem diante de Deus, eles vão até diante de Deus, mas saem vazios. E isso não casa com uma pessoa salva. Esse é o quinto motivo por que Jesus falou aquilo para ele. Sexto motivo, ricos não são carentes de Deus. Não há carência, porque eles já têm tudo. Compra gente, compra juiz, compra político, compra tudo. Tudo é fácil para eles, tem dinheiro, tem grana, então tudo é fácil. Né? Então eles não têm carência de Deus, eles se sentem autossuficientes. Tá? Lucas 6, 24 e 25. Sexto motivo é esse. Sétimo motivo, ricos não investem na eternidade. Não investem na eternidade. Lucas 16, 19 a 25. Esse é um dos motivos, esse é o sétimo motivo. Por que Jesus falou aquilo para aquele rapaz? Oitavo motivo, amar como Deus quer, só sendo pobre. Ou termina ficando pobre. Entendeu? Amar como Deus quer, ou só sendo pobre, ou termina ficando pobre. Né? 2 Coríntios 8, 9. Nono motivo, impossível um rico ser salvo. Por todas essas causas que acabei de mencionar. Impossível é o que Jesus fala. Né? É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha. Aí inventaram, para favorecer os ricos, porque a gente gosta de dengar essa raça, né? A gente gosta. A gente não fica preocupado com quem está na fila na fila do osso, não. A gente fica entusiasmado com aqueles tolos que ficam subindo e descendo no foguete para ir lá na atmosfera e voltar, desperdiçando dinheiro, jogando dinheiro fora, só porque eles têm um hobby. Mas tem gente passando fome na fila do osso. A gente não liga para o pessoal do osso, não. A gente fica admirado. É com aquela raça que fica ali esbanjando, né, vaidade, esbanjando orgulho, esbanjando prepotência. A gente ama esse tipo de coisa. Por que a gente não faz a mesma coisa? Porque a gente não está no lugar deles. Mas a gente fica morrendo de inveja. É isso que acontece com nós. Somos isso. Né? Então, é impossível um rico ser salvo. Por causa disso, ele está dominado por essas situações. Aí ficam para poder bajular rico. Aí diz, não, esse fundo de agulha aí é um espaço, é uma janela, é uma portinha baixa, difícil do camelo passar, mas passa. Mas é difícil, o camelo tem que, né? Não, é agulha mesmo. É agulha mesmo. Não precisa ficar inventando nada para justificar isso, não. É agulha. É impossível, é o que Jesus diz. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha. Não é aquela agulhazinha que inventaram aí para camelo passar, não. Entendeu? 10º motivo. Riqueza faz cair em tentações. 1 Timóteo 6, 9. Tá? É o que o texto diz. 11º motivo. Foi o que Jesus disse ao jovem rico. Né? Exatamente o que ele coloca. Aí tem aqui o que ele falou. Vá agora, sem demora, venda tudo que tem. O rico vai fazer isso com velocidade. Tanto não faz que não fez. O jovem rico foi o que ele fez. Ele baixou o rosto, diz o texto, deu as costas a Jesus e seguiu o caminho dele. Entendeu? Então, é assim que ocorre. 12º motivo. Foi o que Zaqueu entendeu na conversão. Né? O que Zaqueu fez? Jesus não falou nada. Jesus apenas disse para ele, Zaqueu apenas disse para ele, Senhor, metade do que eu tenho, eu vou dar tudo aos pobres. Agora, por que metade?
porque ele precisava da outra metade. Eu vou voltar a todas as pessoas que eu explorei e vou devolver quadruplicadamente. Quadruplicadamente, 4 vezes mais. Vou devolver com juros às pessoas que eu explorei, as pessoas que eu assaltei, que eu roubei, que eu tomei deles de alguma forma para colocar na minha riqueza. Eu vou devolver 4 vezes mais, tá bom? Então esse é o 12º motivo. O 13º motivo, a ganância impede de estar preparado para Deus. A ganância impede de uma pessoa estar preparada para Deus. Deixa eu ver. O horário já venceu aqui para essa conversa, mas isso está em Lucas 12, versículo 15 a 21. É aquela história, não é, contada por Jesus. Veja só, Jesus disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não sabia nem o que fazer. É assim que rico é. Não sabe nem o que fazer com tanto dinheiro. A classe média não, a classe média sabe. Então não é rico, é classe média. Então não tem por que classe média achar que é rica. Entendeu? É pobre, carente, né? Então, o que eu devo fazer? A parábola de Jesus, né? O que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Isso quer dizer, você não precisa nem trabalhar mais. Você tem para muitos anos. Descanse, coma. Esse é rico. Esse é rico. Esse não é classe média. Esse não é metido a rico, não. Esse é rico. Não é? Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Isso aqui é um jeitinho da tradução, tá? A paráfrase terapêutica desse versículo último diz assim: é assim com quem não é rico para com Deus, por estar dominado pela ganância de guardar riquezas para si. É assim que acontece. E é isso, esse é o 13º motivo porque que Jesus falou para aquele rapaz: vá, venda tudo que você tem e venha e me siga. Aliás, só assim você vai conseguir me seguir. Tá bom? Ok. Declaração doutrinária. Ontem nós começamos a conversar sobre Deus Trino. Sobre Deus Trino. Cadê você? Está aqui. Então, continuando então, o Deus Trino, né? Nós lembramos que a declaração que estamos estudando agora diz assim: o único Deus vivo e verdadeiro é espírito pessoal, eterno, infinito e imutável. É onipotente, onisciente e onipresente. É perfeito em santidade, justiça, verdade e amor. Tá? Ontem falamos que o único Deus vivo e verdadeiro. Lembramos que realmente só há um Deus, não há outro Deus. Tá certo? Só há um Deus. Não tem como mudar isso. Não tem crença que mude isso. E, no fundo, quando você vai analisar, ninguém está querendo afirmar exatamente isso. Tá? Sobre a questão de crer em muitos deuses, lá no texto bíblico tem assim, façamos, lembramos isso ontem, façamos o homem. Isso aí está no plural. Né? O entendimento hebraico é de que Deus é
tão grande, tão poderoso, tão completo, tão perfeito, tanta coisa, né? Que ele é como se ele fosse mais de um. É como se ele fosse, né? É tão completo que ele é mais de um. É por isso que está no plural. Mas ele é um só. Tudo bem, né? Agora, e por que tem religiões que acreditam em vários deuses? Né? Inclusive, na antiguidade, tinha religiões que criam nisso. Porque, na verdade, né? Veja só, Moisés não entendeu muita coisa errada da revelação de Deus, não foi? E isso invalidou, do projeto de Deus, invalidou o que Moisés escreveu? Não, Deus usou muito bem por muitos séculos o que Moisés escreveu. Entendeu? Moisés escreveu tudo aquilo 1.500 anos antes de Cristo. Até mais ou menos 600 anos antes de Cristo, ou seja, o que aí? 900 anos, não? Deixa eu ver. 1.100 anos, né? Aquilo que Moisés ensinou, aquilo que Moisés escreveu, continuou sendo usado por Deus, apesar de tudo. Foi usado por Deus, porque na verdade a letra mata, a letra de Moisés mata, mas o Espírito vivifica, não é? A revelação, o que o Espírito Santo faz, orientou a partir daquilo que Moisés escreveu, terminou diminuindo o prejuízo do que Moisés escreveu. Tá? A mesma coisa em outras religiões. Né? Então, se Moisés errou, falhou, o Deus de amor para Moisés mandava entrar e matar todo mundo lá em Canaã. Não foi assim que Moisés entendeu? A revelação de Deus é amor. E Deus ama todas as pessoas. É essa a revelação de Deus. Sabe o que foi que Moisés entendeu disso? Vá lá, entra e mata todo mundo. Ora, Moisés entendeu isso, outros entenderam outras coisas. Entende? Então, é coisa do humano, é coisa das limitações humanas mesmo. E a gente tem que entender isso, não é que todos nós temos essas limitações. Então, Deus vivo e verdadeiro é espírito pessoal. Agora, sim, o que eu queria chamar a atenção hoje é isso. Ele é espírito, né? É espírito pessoal. É a ideia de que a gente não tem que esperar um Deus matéria, um Deus, quando fala que fomos criados à imagem e semelhança, não quer dizer que Deus tenha corpo, braço, cabeça, olhos, boca. Não, isso aí é matéria, isso aí é um corpo material. E Deus é espírito, né? Totalmente diferente disso, né? E nós somos espírito, nós usamos esse corpo, mas somos espírito também. Na eternidade, a gente não vai ter esse corpo. A Bíblia diz que carne e sangue não herdam a eternidade, não vão para o céu, nem vai para o inferno. Nós somos espírito, a gente vai estar como, não é? Espírito, um corpo espiritual. Quando fala em corpo, é só para poder a gente entender, né? Porque não é corpo, mas é um espírito, né? É espírito, não tem corpo. Né? A ideia de pessoal é um Deus que não é impessoal. É um Deus que realmente sente, é um Deus que realmente quer, é um Deus que realmente gosta de coisas, é um Deus que realmente age como pessoa. Né? Não é pessoa corpo, voltamos a lembrar, mas é pessoa independente, tem gosto, tem vontades, tem projetos, tem anseios, tem... Então, é uma pessoa, entendeu? É nesse sentido que ele é pessoal. Ele é eterno. Eterno, quando a gente fala eterno, tem a ver com o infinito. Não tinha por que ser eterno e infinito. Eterno quer dizer não tem início e não tem fim. Então, infinito está aí entre parênteses e não mais uma qualificação. Tá? Ele é totalmente eterno. Ele tem início? Boa pergunta. Né? Aí é uma coisa que a gente só vai compreender quando estiver diante dele, porque dentro das concepções humanas possíveis, a gente não tem como crer que ele teve um começo, tá bom? Que ele teve um início, então não temos como definir isso. Mas quando tivermos com ele,
né? Vamos ver se ele consegue descer ao nosso nível para nos fazer entender essa grandiosa informação, tá bom? Então a gente fica aqui, até porque o horário não ajuda. Sim, e imutável. Isso quer dizer que você pode confiar tranquilamente, porque em qualquer época Deus é o mesmo. E não tinha como ser diferente disso. Porque ele é onisciente. Veja só, se eu sou onisciente e sei que daqui a 2 anos eu vou estar gostando de uma determinada coisa, então eu já começaria a fazer isso agora. Eu não vou começar lá, eu já começaria agora, já facilitaria isso. Entende? Então, se Deus pensa em mudar daqui a 1 ano, não é? Ele já muda agora, não tem porquê. E se ele, no começo de tudo, no início, antes de criar o mundo, ele sabia que iria mudar hoje e daqui a 1 ano, então ele já estabelece desde lá. Então, uma das características que marcam Deus é que você pode descansar. Ele é o mesmo, nada muda ele, nada nada facilita para que ele venha a ser diferente do que o que ele é. Isso descansa, gente, tá bom? Isso dá tranquilidade. Se você trabalha com um Deus volúvel, né, você não tem tranquilidade. Mas se você confia que ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, você não tem por que se preocupar com isso, tá? Então esse é o que a gente queria chamar a atenção hoje a respeito dessa qualificação do Senhor. Deixa eu ver o horário. Tenho 3 minutos para a gente ver aqui, dar uma olhada no Facebook, o que é que o Facebook tem para a gente hoje. Tá bom? Bom dia, Juliana. Bom dia. Então vamos ver aqui. Deixa eu atualizar o Facebook para poder a gente começar pelo culto já de hoje, né? O que é mais que eu vou fazer? Vou botar aqui o Facebook na tela. Aqui está. Então vamos lá. Deixa eu ajustar aqui para ficar bonitinho. Pronto. Então vamos lá. Aqui está o culto de hoje, né? E o culto de hoje está curtido. Curtido por quem? Cadê? Juliana, Ivete, Maria Arideia. Então essas 3 já curtiram, né, o nosso culto de hoje, tá bom? O que mais? Temos aqui os comentários que já colocamos nos momentos do culto. O dia de hoje estamos no mês azul, né? E dia 17 é dia da criatividade. É dia nacional de combate à tuberculose. É dia mundial de combate ao câncer de próstata, da atenção ao pobre e esforço contra a pobreza. É dia do não fumador ou do não fumante. Dia da memória, foi preciso criar um dia, porque agora já até diminuiu, mas tinha que ter o dia do não fumante, porque as pessoas estavam lá fumando e a gente fumando também com elas, porque o fumaceiro era grande, né? Hoje a coisa está menos, né, problemática nesse sentido. Dia mundial. Cadê? Dia Mundial da Memória das Vítimas de Trânsito. Dia da Filosofia. Dia do Prematuro e da Prematuridade. Dia Internacional dos Estudantes, tá? Então esse é o comemorativo, né? Os comemorativos desse dia, né? Que é o dia 17, não é isso? 17. Ó, já temos aqui mais uma, é o Marcos Brandão, né? Temos o Marcos que já também curtiu o nosso culto agora. Vamos lá. Aqui tem uma entrevista que tivemos ontem com Cristina a respeito de família, tá? Esse é um vídeo que nos leva a essa conversa que tivemos com ela. Aqui tem um banner que nos traz algumas reflexões, tá? Deus não impõe nem obriga ninguém a nada.
ele permite. O que não quer dizer que ele queira, que ele goste, mas ele permite, tá bom? E tem aqui dentro como é que chama isso aqui, gente? Dentro da postagem, né? Tem então uma série de informações bíblicas para que a gente possa concluir sobre isso, pensar sobre isso e as consequências disso na vida das pessoas, tá? Então é muito interessante que você dê uma lida, porque isso aqui vai ajudar muito, né? Eu vejo aí muita gente confundindo, né? Vontade de Deus com permissão de Deus, e isso leva essas pessoas a sofrerem. Por que Deus aceita, permite isso? E aqui explica por que ele, o que é que ele quer, o que é que ele permite e por que ele permite que as coisas aconteçam. É muito interessante esse estudo. Aqui tem um banner sobre cristianismo terapêutico, ou seja, sobre Atos 2, 43 e 47, né? A igreja primitiva de Jerusalém. Aqui tem sobre o projeto Atendimentos Sociais. Aqui tem o culto de ontem. O culto de ontem foi... Cadê? Deixa eu ver se ele... O culto de ontem foi curtido por Lane Carvalho, Ivete Espíndola e Maria Arideia. Tá? Esse foi o culto de ontem. Tem mais alguma coisa aqui? Não. Então a gente vai fazer agora o seguinte. Vamos lá para o nosso momento de oração. Né? A nossa oração é um poema, tá? que expressa o que a gente gostaria de estar mencionando a Deus nessa oportunidade. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui nos comentários. Então, a nossa oração é a seguinte: Senhor Deus, te louvamos, agradecemos e adoramos pelo culto matutino que hoje te prestamos. Te glorificamos pelo teu imenso amor e misericórdia conosco, tua vontade em nos fazer úteis a ti e a teus planos. De fazer este mundo ser mais abençoado é o teu querer, através do que somos e do que temos e podemos fazer. Agradecemos, Senhor, pela multidão de gente, teus anjos, que ao nosso redor tem sido teu jeito de nos abençoar. Tem sido instrumentos celestes de nos encaminhar, pessoas maravilhosas que de muitas maneiras e paixão tu tens enchido nossa existência de amorosa proteção. Pedimos que nos uses do mesmo jeito, que sejamos anjos teus na vida de muitos ao nosso redor, que nossa vida e convívio promova felicidade em todos eles, que sejamos tuas mãos e atenção no cotidiano deles e sejam felizes para nos conhecer e conosco conviver. Continua abençoando os ricos, essa pobre gente egoísta. Acorda o coração deles para a ganância que os consome, acorda a alma deles para que o mal que promovem a outros, que escutem o convencer do teu espírito e tenham fome, que permitam tornar-se pobres, sendo agradáveis a ti, usando o que eles têm, fruto das injustiças que cometem, para abençoarem o mundo que tu amas e sofres com eles, que amem a si mesmos e abram mão dessa loucura deles. Te agradecemos pelos amados aniversariantes de hoje. Imploramos por conforto aos enfermos, teus amados, e te exaltamos por este culto e pelos que assistirem ele, pelos que se oferecem para apoios e sustento deles. Te pedimos, agradecemos e louvamos, confiados somente no nome que Jesus Cristo tem. Ele que é teu Filho, nosso Senhor e querido Salvador, para todo sempre, em toda eternidade. Amém. Essa é a nossa oração, tá bom? O lembrete que temos para hoje nos diz, na descrição deste culto, nos lembra que hoje à noite teremos uma conversa com a Vânia Costa,
tá? A respeito de família. No link 10, 11 e 12 você tem informações sobre a casa de apoio. E no culto matutino de amanhã, a gente vai estar conversando sobre situações que deveriam nos incomodar no mundo, como cristãos que nós somos, como pessoas que querem seguir Jesus e agradar a Jesus, tá bom? E hoje é um ótimo dia para você repensar sua vida com a sua profissão, tá? Descubra como fazer com que ela seja mais divertida, seja mais saudável para você e para as pessoas que precisam de você. E na sua rede social, divulgue que igreja é um hospital aberto de muito amor da parte de Deus para as pessoas. Tá bom? Ok. Deixa eu tirar aqui o Facebook, né? Tirar aqui. E o que é que eu vou fazer agora? Finalizar, vou colocar aqui uma música e a gente vai se despedindo e que esse dia seja um dia maravilhoso na sua relação com Deus e com as pessoas ao seu redor, tá bom? Então, Deus abençoe e até amanhã.